sem fazer um juízo de valor e defesa dele, a questão é a seguinte: o ato se convalidou. Sim. Certo? Ele foi presidente 2 anos, assinou, emitiu nota de empenho, assinou cheques, a prestação de contas foi feita no Tribunal de Contas, os atos, eles se convalidaram. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: nós temos divergência do regimento interno dessa casa com a lei orgânica, tá? É só essa questão. Nós precisamos resolver esta questão. Isso, tá? Para acobertar juridicamente o mandato do Chaves, tá? Embora ele tenha sido legitimamente eleito, na presença de todo mundo, mas precisa acobertar juridicamente. Por essa razão que está sendo feito retroativo a janeiro de 2013. Ok? O regimento interno estabelece o prazo de 2 anos. Então, eu vou ser fiel àquilo que eu falei lá atrás. Para mim, o mandato do presidente da Câmara são 2 anos. Eu vou ser fiel àquilo que eu falei lá desde o início. O mandato do presidente da Câmara, para mim, é de 2 anos. Embora tenha essa questão da lei orgânica. Está aí para ser resolvida. Sim? Eu entendo que sim. Mas, veja bem, eu, por exemplo, não sou um juiz da causa, por exemplo. Você entende? Eu sou um procurador da casa. E eu não vou julgar isso um dia. Eu não sou juiz. Tá? Entendeu, Wagner? Sim. Eu, o procurador da casa, sendo fiel àquilo que eu falei lá atrás e mantendo a mesma linha, eu entendo que o mandato do presidente da casa é de 2 anos. São de 2 anos. Sim. Agora, obviamente que eu não sou o juiz da causa que vai julgar, por exemplo, um eventual pedido de esclarecimento da casa. Eu não vou julgar isso. Não sou eu que julga. Sim. Ele vai pegar a letra fria. Ele vai pegar a lei orgânica e o regimento interno. Dentro de uma hierarquia das normas, qual que é superior? O regimento interno ou a lei orgânica? O senhor concorda comigo que, se amanhã houver, por parte do atual presidente, um mandato de segurança, ele vai ficar garantido no mandato até o final do mandato, até que se seja julgado o mérito, ou seja, não sei. Até no próximo mandato. Sim, para mim, sim. Se eu fosse o juiz da causa, sim, Sim. por conhecer de fato a situação. Agora, eu não sou juiz. Não sou eu que vou receber esse processo para julgar. O juiz, ele recebe o processo no gabinete dele, a letra fria da lei. Aí ele chega lá, a lei orgânica estabelece que é 1 ano, o regimento interno estabelece que são 2 anos. Ele não conhece esses meandros que aconteceram aqui. Né? Então, assim, o meu posicionamento é o seguinte: nós temos que adequar uma coisa na outra. Nós precisamos adequar o regimento interno à lei orgânica no regimento interno. Ok? Está claro? Alguma dúvida? Está tranquilo, Aymar? Michar, está tranquilo? Tranquilo. Renato, pastor Borges, quero ouvir o senhor, pastor Borges. Vereador Vanderlei de Paula Costa, tranquilo? Algum questionamento? Madalena? Algum questionamento? Hã? Eu vou me abster do voto, porque eu gostaria que tivesse todos presentes aqui. Clério? Gostaria que tivesse Amado, tivesse pedido. Clério? Tranquilo? Algum questionamento? Jadir Campos do Amaral, algum questionamento, Jadir? Wagner Jaques de Antônio de Castro. Ok? Então, senhor presidente, a Madalena, ela vai se abster do voto. Peço à secretaria-geral, tá, que ela já está manifestando. O senhor não vota nesse projeto. Tá? Então, nós 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os votos exatos, todo mundo. Pois é, só que a vereadora, assim, eu não quero... São 10 aí. Se ela abster, não fica não, se não for favorável. Ô, presidente, o senhor me dá uma parte que está ainda em discussão, como é pode? Como me tocou, eu quero esclarecer, é o seguinte, o assessor explicou muito bem, na legislatura passada, aí não é no mandato passado da presidência, foi na outra gestão, da outra Câmara, de 2009 a 2013, na época a mesa composta por 4 vereadores, era 4 também, alterou o regimento, era ano a ano,
E foi em 2011. Não foi nem na minha... Porque em 2012 eu já até fui presidente de ano a ano, né? Na legislatura passada passou aqui em 2009 o Leandro, 10 o Silvestre, 11 o José Fagundes, que alterou, passando de 9 para 3 vereador, e de 1 para 3, de 1 para 2, para esclarecer porque que estava aqui na época eu, Gervásio e o Jadir. E com certeza que sem maldade, porque senão não tinha feito isso. Passou descuido da casa. Em 2011 passou de 1 para 2 no regimento. 2012 teve eleição. Ainda era um ano. Eu fui eleito, fiquei um ano. O presidente lembra. Foi na época que a gente fez a mudança aqui, a reforma. Então eu fui reeleito, mas não foi de uma legislatura para outra, não coincidiu, porque não permitia a reeleição também. Você está entendendo? De 2012 eu fui no outro pleito que eu fui eleito de 2009 para ficar em 2012. Coincidentemente eu fui reeleito vereador em outubro e a eleição foi no Poli. Quando a gente tomou posse, tinha passado para 2 anos. A gente descobriu isso aqui quando a gente foi fazer o livro da lei orgânica. Quando foi fazer o livro da lei orgânica, que estava na gráfica, que mandou para a gente corrigir, ver se tinha que alterar alguma coisa, é que foi visto que lá atrás não tinha feito a mudança também na lei orgânica e só no regimento. Só que naquela época ficou muito no final, e aí a gente tem que ser claro que o que aconteceu aqui, como que foi a eleição, toda vez é em cima mesmo da hora, porque todo mundo tem seus interesses. Na época a gente tentou mudar antes do senhor ser eleito, só que estava passando tudo para o regimento. Só que como? Passando para o regimento, não falava que tinha reeleição também, só que despertou que estava legalizando para mim voltar ao cargo. E não, para voltar ao cargo tinha que colocar que ia ter que ter reeleição. Só que, como a gente sabe que na lei orgânica precisa de mais votos, é mais difícil, teve a emenda em cima da emenda. Eu coloquei voltando para o regimento, ficar tudo 2 anos. Aí na época o vereador Vago fez uma emenda também para ter na lei orgânica. E foi ficando. Deus tocou no meu coração e não, eu vou tirar, porque naquele intuito se corrige, eu não estou aqui, leite derramado não tem cura, mas naquele momento se corrige, inclusive o senhor era favorável, mas era tirando o que remetia de presidência de Câmara, de votação da mesa, da lei orgânica, remetendo tudo ao regimento interno, que ia ficar tudo 2 anos, só que tudo ia depender de 6 votos, 7 votos, qualquer mudança. Não teve, a gente retirou e a eleição foi de um dia por outro, e quando teve a eleição, foi a eleição ainda sem corrigir. Então tem que corrigir. E a gente sabe que tanto eu quanto o senhor foi eleito legalmente. A eleição minha foi lá no Poli, o senhor foi aqui no efeito dos vereadores, dos eventuários da casa, gravado. E é uma coisa que já foi dado pau várias vezes aqui, né? Eu sempre falei que eu era favorável. Eu achava que só submetendo ao regimento era o suficiente, mas o projeto consta que tem que estar no regimento e na lei orgânica, então por isso essa necessidade dos 2 votos. Então é só minhas palavras, porque tocou ainda na questão da gestão passada. Senhor presidente, por que o senhor não atende a solicitação da vereadora e adia essa votação para a próxima segunda, com a presença de todos? Então tá, então vamos lá. Tem mais de ano.
projeto da Lei Orgânica 003/2015, em segunda discussão, em votação, favorável à permanência da comissão, contrário, mas sem assistência. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi aprovado por 9 votos. Uma abstenção da vereadora. Uma abstenção da vereadora Maria Madalena e 2 ausências, 2 faltas. Então o projeto foi aprovado por 9 votos. A vereadora Maria Madalena Fagundes se absteve. A vereadora Maria Madalena Fagundes se absteve. E 2 faltas da vereadora Marta e do vereador Expedito. O projeto foi aprovado em 2 turnos de votação, projeto de emenda à lei orgânica do município de Igarapé. Acabou. Nada mais a deles. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho. Só relembrando, quarta-feira, 7h30, né?